Mas, enquanto isso, a gente está estudando Salmos. Salmos que tratam da experiência de crises, de alegria, de triunfo, de desespero, de angústia, de vitórias. E são textos onde Davi aprendeu dos livros de sabedoria, principalmente do livro de Deuteronômio, como o Salomão vai fazer também no livro de Provérbios, e ele vai, de acordo com as alianças de Deus, nos seus momentos de experiência, daquilo que ele está experimentando, não somente ele está inventando coisas, então ele vai colocando isso em prática e colocando em palavras. Nós temos uma listinha dos últimos 2 salmos que a gente estudou, e começando pelo Salmo 4. Então, falamos da cultura do cancelamento. É um salmo que nós aplicamos àquilo que nós estamos enfrentando hoje em dia, né? Você tem uma opinião contrária, você expressou sua opinião que não seja de acordo com o que certos grupos pensam, então vem para cima tentando cancelar a sua pessoa, cancelar a sua existência, cancelar as suas opiniões, porque eles querem implantar. E é mais ou menos isso que aconteceu com Davi. O seu filho Absalão fez uma revolta, uma situação terrível, né? Deus tinha falado para Davi, por causa do pecado que ele cometeu, que aconteceriam ações e situações que seriam extremamente vergonhosas. Davi fugiu e deixou no palácio 10 mulheres que ele tinha. Naquela época se permitia, então, era normal, e era o rei ter várias esposas, inclusive era uma forma de ter alianças com outros povos, outros reis. E Davi fugiu e essas mulheres ficaram no templo. O seu filho Absalão, ele fez uma tenda em praça pública e teve relações ao vivo, diante do povo, com as esposas do seu pai. Então, isso não era comum, isso era o exagero da abominação, da imoralidade. E ainda o filho violentar as esposas do seu pai. Não eram as suas mães, né? Ele não fez isso com a sua mãe, mas eram esposas do seu pai. Então, era algo abominável que nem os gentios, os pagãos, tinham prazer até de ver e suportar aquilo. Então, nós vimos ali que o filho Absalão quis realmente cancelar e provocar assim os sentimentos, as emoções. Ele abalou Davi lá no fundo mesmo, destruindo tudo aquilo, os seus sentimentos. E é interessante que cada desses salmos, talvez na sua Bíblia tem isso. Então, bem no início do salmo tem o número do salmo, e logo após tem uma certa instrução musical. Literalmente, quase a maior parte das pessoas não entendem como eram essas instruções, né? Como que é o tipo de nota. Algumas coisas a gente supõe. Então, algumas vezes, algumas Bíblias falam uma coisinha, outros falam outra. É o que vai acontecer nesse salmo de hoje. Mas esses salmos aqui que tratam dessa perseguição de Absalão contra Davi, é interessante que esses 3 salmos que nós estamos estudando era para o cantor mor, era o melhor cantor, era o regente de coral, o cara que entendia demais de música, o cara que conseguia. Eu não entendo muito de música, o Júlio, o Silvio, né? Tem a escala, né? Que vai do mais baixo, depois primeiro tenor, segundo tenor, primeiro contralto, segundo contralto, primeiro soprano, e vai. Então, é essa escala que tem no violão. Tem pessoas que só ficam ali no baixo, eu geralmente fico no baixo, né? Não, eu sou uma tentativa de ser tenor, né? Segundo, sei lá, eu sou taquara rachada. Mas tem pessoas que conseguem aquela escalinha limitada ali, se extrapolou um pouquinho, já dá uma fingida que está cantando, porque se cantar vai dar problema. Mas tem pessoas, tem homens e tem mulheres, né, que conseguem ir da nota mais baixa para a nota mais alta. E algumas vezes, nas notas mais altas, sem fazer falsete, que falsete é uma... Júlio, acho que sabe melhor que eu, né? É uma imitação, mas não é natural. Eu não sei se essa é a boa definição. E tem cara que consegue, e lá embaixo. Então, tem algumas músicas que o público fica, como que ele consegue fazer isso? Como ele consegue dar uma nota tão grave e uma tão alta? E o cantor mor era o cara que regia, ele tinha que tirar, olha, canta assim, canta assim. Ele conseguia fazer o baixo e o soprano e ensinar.
E esses salmos, esses 3 salmos que a gente está estudando, esses 2 últimos e o de hoje, é para esse cantor cantar. Então, a gente imagina que tem momentos do salmo que é aquela nota grave, pesada. E, de repente, ela vai modulando, chega um momento que ela passa do grave e, de repente, vai lá para o agudo, como se fosse um grito, uma dor. Não somente a voz era usada para expressar o salmo, a mensagem do salmo, o clima do salmo, mas também até os instrumentos eles eram escolhidos para se tocar esse salmo. Então, não são salmos para o povão cantar. São salmos para o povão parar, e era não tanto uma apreciação, mas para o povo sofrer. Aquela melodia, aquele som, a altura, o silêncio. Então, era uma coisa muito bela, que entrava lá dentro e mexia com você e bagunçava, levava você a concentrar. Não somente a parte artística era prestigiada, da beleza, da capacidade do instrumentista, mas do cantor, mas é que visava você fazer uma reflexão, você vivenciar a alegria e a dor que Davi tinha experimentado. Então, era uma coisa muito linda. Por exemplo, todos esses 3 salmos eram esse cantor que cantava. Esse cara que tinha essa possibilidade de fazer tudo isso. No Salmo 4, falou sobre a angústia do servo diante da cultura do cancelamento, de querer destruir, eliminar da face da terra Davi. Essa era a tendência de Absalão. E era para instrumentos de cordas. Então, não tinha os batuques, não tinha os de sopro, os metais, era simplesmente instrumento de corda, que tiravam aqueles acordes que refletiam esse desespero de Davi. A coisa piora um pouco mais no Salmo 5. Enquanto tinha angústia, Davi estava falando, ele estava gritando de longe, mas a coisa começou a piorar. E no domingo passado nós vimos que já não havia mais as palavras, havia o gemido. O gemido porque a cultura do declínio, aquilo que Absalão trouxe, não somente ele fez um golpe militar, mas ele trouxe uma imoralidade, ele acabou com a santidade daquele lugar que era Jerusalém, tentando destruir tudo aquilo que Davi tinha trazido, o louvor, o culto, a união do povo. Absalão veio e implantou isso. Então, Davi agora está gemendo, porque o declínio da moralidade, da presença de Deus está terrível ali no meio do povo. Absalão deveria, mesmo que ele tivesse um golpe, mas como rei teocrático, ele devia zelar por isso. Mas, pelo contrário, é ele que vai estimular a decadência moral, a corrupção, a maldade. Ali, na cidade santa, ali é onde tinha o tabernáculo que Davi edificou para adoração a Deus. Então, essa música, o Salmo 5, não é mais com instrumentos de cordas, já é com flautas. Vocês conseguem lembrar de um som? Faz tempo que a gente não ouve um som de flauta, mas talvez aquele sonzinho, aquele sopro, né? Eu até esqueci, Ana, mas um dos seus filhos toca flauta, né? Todos os dias. Tocam bem? Ok, ainda bem, porque flauta mal tocada, né? Tem um outro instrumento um pouquinho mais... Não é saxofone, é saxofone, eu acho. Clarinete. Mal tocada dói. Então, parece que essa música aqui, o flautista, ele vai usar a flauta para fornecer aquele, como se fosse um gemido, aquela dor, aquele gemido que dói tudo. E Davi falou: eu me deito e pego logo no sono, apesar desse declínio, eu tenho confiança em Deus. E vocês acham que a coisa melhorou? Não. No Salmo 6 a coisa está pior ainda. E o Salmo 6 vai falar a exaustão do servo, como se ele estivesse no fim do poço. Ele foi mergulhado nesse poço, ele declinou, ele está lá embaixo, só tem um lugar para ele ver, já não está considerando nenhuma possibilidade de livramento mais. Ele se sente culpado por toda aquela situação, porque ele tinha pecado, ele é pecador.
e começa a sentir aquela angústia de que ele já tinha pecado e isso tudo pode ser gerado por aquilo, pelos meus erros nesse processo. Pessoas tinham falado para Davi: não deixe o seu filho ficar aqui, ele vai dar problemas. E Davi, meu filho, é meu filho. E Davi não deu atenção a esse conselho, e agora estava sofrendo, e todo o povo e toda a cidade está sofrendo. Então Davi se julga culpado. Ele não está vislumbrando mais nenhum livramento, ele olha só para cima do poço. Aqui é uma figura de linguagem, não que ele esteja dentro do poço, mas o sentimento dele é como se estivesse dentro do poço. Já não consegue nem gemer. É uma exaustão total. E além dessa situação, ele ainda tem um sentimento de que ele é o responsável. Agora, até o capítulo 5, tudo que está acontecendo, ele fala a respeito dos inimigos. Eles estão fazendo. Eles são os culpados, eles são os responsáveis. Mas agora Davi começa a sentir que é ele. Então imagine você estar numa miséria, que pessoas te levaram para lá, mas agora você começa a refletir em tudo que aconteceu, em todos os momentos, aquilo que você deixou de fazer ou fazer, e aí a culpa vem. A culpa é uma espiral que sempre vai nos levar mais para baixo ainda. E aí, então, no Salmo 6, Davi vai falar da exaustão do servo no fundo do poço. É para o regente do coral, o cantor Mor, ele somente vai cantar isso, então ele tinha uma experiência, é um cara muito bem preparado, que vai representar, teatralizar esse momento que Davi estava vivendo. E é um instrumento de 8 cordas. Existia esse instrumento, mas algumas pessoas acham que é 1/8 acima. Eu não sei, o que é isso? É jogar mais para o tom alto. É isso, Silvio? Não sei. Mas a ideia aqui é que seja 1/8 acima. Então é uma escala. O negócio é quando você pega... não sei. Depois vocês entendem lá. Mas parece que é um grito. Né? Uma dor. É uma expressão de dor violenta. Então, vocês estão percebendo como que é? A música foi composta por Davi e ela tem instruções para os músicos que vão cantar, e elas vão representar, teatralizar o que Davi estava sentindo. Esse salmo aqui é um dos salmos também de penitência. Então, nós temos o Salmo 6, que é esse, o 32, 38, 51, 102, 130, 143. São salmos que refletem um sofrimento, uma agonia, por causa de uma sensação de culpa, de responsabilidade, de sofrimento, e que envolve humilhação, tristeza por causa do pecado, ódio por causa que entrou naquela sedução, naquele imbróglio ali, e acabou pecando contra Deus, mas também tem a confissão e o pedido de perdão. Então, são salmos de penitência, que o salmista chega diante de Deus, confessa o pecado, mostra a sua tristeza, mostra a agonia e implora para Deus o seu perdão e acredita, por causa da palavra de Deus, por causa de quem é Deus, ele confia, então, que ele será perdoado e que ele já foi perdoado, então ele pode viver agora caminhando com Deus. Então, são esses salmos que falam de penitência, dessas atitudes do salmista. Hoje, o Salmo 6, então, como eu já falei e repeti algumas vezes, vai nos dar a orientação de como nós podemos tratar essa exaustão no fundo do poço. Então, eu achei legal essa foto aí, né? Já queimou. Já tem uma fumacinha só. Não tem mais angústia, não tem mais gemido. É uma exaustão. Quando não tem mais força. E é uma exaustão como se estivesse no deserto. Como se estivesse no fundo de um poço seco. Aonde que ninguém passa por ali. Não existe esperança humana ou alguma possibilidade de você resistir. Essa exaustão vai te levar à enfermidade.
e a enfermidade vai te levar à morte. É um sentimento de que nada mais resta, a não ser o socorro de Deus. Não existe mais esperança. É o fim. E vamos ver como Davi tratou com esse sentimento, com essa situação. Vamos ver como é o percurso que ele faz. Esse salmo parece que Davi está meio pancadão. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele muda de assunto. O salmo é dividido em 2 partes, mas a gente vai dividir em 4 partes. Em 4, parece que assuntos. E podia ser dividido muito mais, versículo por versículo, 10 versículos assim, e cada versículo tem um título. Então vamos olhar. E não se preocupe então com as divisões, com as palavras que eu dei de título. Tenta vivenciar, tenta chamar para você esse texto de Davi. Talvez você nunca passou uma situação dessa. Ainda bem. Se você passou, tente se identificar. Se você não passou ainda, agradeça a Deus. Então absorve isso, para que quando você estiver enfrentando esse tipo de situação, você se lembre de como Davi entrou, como ele mergulhou, como que ele saiu dessa daí. Vamos lá? Versículo 1. Davi é honesto. Davi tem uma honestidade que a gente tem visto nesses salmos. Ele não tenta tampar o sol com a peneira. Ele olha para ele e reconhece. Então ele já começa sendo honesto com a realidade. Uma vez eu vi não sei se é música, um texto, de alguém que compôs para o seu filho que ia nascer. Acho que é música que ele compôs para o seu filho para nascer. E a música, num certo trecho, fala do pai falando para o filho, e, em resumo, é o pai falando para o filho: bem-vindo, esse mundo te odeia. Esse mundo vai ser o teu grande inimigo. E o Criador desse mundo está irado contra você. Que estranho. Você falaria para um filho seu que acabou de nascer? Mas sabe o que esse pai foi? Ele foi honesto. Honesto com a realidade. Esse mundo tem muita coisa bonita e boa que a gente pode aproveitar. Olha que momento gostoso aqui, né? Só está faltando os coffee times. Que saudade! Como a gente curtia isso? Mas a gente sai, tem o McDonald's, tem saizeria, tem Oxô, tem tantas comidas boas, tem o churrasquinho. Olha que esses lugares dão de momentos de prazer, de alegria. No Japão, aqui, nós temos vários lugares que podemos visitar e dar uma relaxada, adquirimos conhecimento. Tem momentos bons demais. Podemos comprar algumas coisas que vão nos alegrar. Tem casamento, tem filhos. O mundo tem vários lampejos bons para nós vivermos. Mas ele tem dificuldade. E sabe como termina? Termina com ruína, com destruição, com dor, com sofrimento, com desespero diante do cessar da nossa existência. Quem é capaz, talvez com dinheiro, com conhecimento, com amigos, escapar dessa situação? Você conhece alguém? Você conhece alguém que nasce e não fica preocupado até o fim porque ele tem certeza que ele vai escapar da situação? Não, ninguém. Então esse mundo reserva para nós sofrimento e ruína. E mesmo assim nós somos incentivados a aproveitar desses lampejos de coisas boas. Salomão tentou entender o significado da vida, porque quando entendemos o significado, nós podemos aproveitar melhor. E ele entrou de cabeça em todo tipo de experiência. E qual foi a conclusão que ele tirou? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E somente Deus
pode, de forma gratuita, diante do temor que nós temos diante dele, dar-nos a capacidade para nós nos alegrarmos com esses lampejos que a vida tem, com um bom salário, com uma boa casa, com um bom carro, com uma boa refeição. Porque se a pessoa não temer a Deus, mesmo diante desses lampejos de prazer e de felicidade, a pessoa não consegue aproveitar. E ela vai sempre estar em busca de algo e vai sofrer mais ainda, porque ela gastará toda a sua energia, todos os seus recursos, não vai ser feliz, não vai curtir isso, e ainda as outras pessoas que estão ao redor dela é que vão aproveitar todo o seu trabalho, todo o seu empenho. E o que Davi faz aqui? Ele é honesto com a realidade. Ele não nega que todo ser humano está debaixo da ira de Deus. Todo ser humano nasceu em pecado. Todo ser humano, desde a concepção, está em rebeldia contra Deus. E Deus tem a sua ira e, algumas vezes, o seu furor. A ira todos têm, mas de acordo com o comportamento, em determinados momentos, se aumenta o furor de Deus. Então, por isso que nós temos na história alguns momentos que Deus agiu e destruiu e puniu. Ele não se aguentou. Mas Deus é longânimo para com o homem, mas a ira de Deus se revela. Romanos 1,8 fala que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. E já que somos ímpios, então estamos debaixo da ira de Deus. Davi é honesto com a realidade. Ele não tenta tampar o sol com a peneira. E ainda mais, Davi está incluindo aqui não a sua natureza pecaminosa. Davi está incluindo as suas ações, as suas más escolhas, como pai, como rei teocrático, porque Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus o ungiu, Deus orientou, Deus fez promessa com Davi, e ele tinha pisado na bola. Ele não foi fiel, não se comportou da maneira que Deus tinha exigido. Então Davi está pensando nisso. Não somente ele está debaixo da ira de Deus por ter a natureza pecaminosa, mas também que ele foi contra, ele vacilou. Tanto no seu pecado voluntário, de ir até, mas também com aqueles pecados porque gostava do Absalão cabeludão, que gostava do outro filho porque o outro filho é bonitinho. E agora Davi chegou ao fundo do poço e esse sentimento vem. E o que ele fala? Ó Senhor, não me julgue, não me condene, não me repreendas em tua ira. Ele está pedindo clemência, porque não sei se, tem alguns aqui que são pais. Não sei, na casa da Ana, na casa do Silvio, na casa do Felipe, do Júlio, não sei como funciona. Então, muitas vezes os filhos, o pai chega assim, aquele dia que ele liga, aqui briguei com o meu chefe, que aconteceu esse negócio, eu estou voltando para cá, estou aborrecido, estou esquentando. Ou a esposa fala para o marido, estou chegando assim. Então, se o marido está em casa com as crianças, sua esposa está em casa com as crianças, já dá o aviso para as crianças. Quietinho, hein? Não grita, não briga, faz a lição de casa, fica lá no quarto, se tem televisão. O pai de vocês está irado. Vocês já fizeram isso? Né? Ou só o marido chega assim, criançada, vai para dentro, toma banho rapidinho, e, mamãe, quietinho, fala. Por quê? Quando a gente está irado, a coisa é muito mais fácil vir o furor, a explosão, e a coisa extrapola. Davi, ele sabe que Deus está irado. E aquilo que ele fez afeta a ira de Deus. E Davi está, Deus, não me repreendas, não me condene na sua ira. Ele sabe. Ele sabe que está em maus lençóis. E ainda mais ele intensifica. Não me disciplines, não me dê correção, não me puna em tua fúria. Porque é justo. O Senhor é justo e reto. Eu não vou nunca dizer que o Senhor está errado se o Senhor fizer isso. Davi é honesto, ele é realista. O que ele fez debaixo da ira de Deus coloca ele em grande perigo.
E se Deus fizer alguma coisa com ele, ele vai ter que aceitar e vai se dar muito mal. Esse reconhecimento de que a nossa natureza, que nós somos pecadores, Deus é santo, e nós somos rebeldes, e nós chegarmos diante de Deus com humilhação, pedindo clemência, pedindo longanimidade, para que Deus se estenda mais, é o necessário para a gente voltar e restaurar aquela situação de exaustão no fundo do poço. Mas o que está sendo ensinado hoje é que você tem que chegar e colocar o dedo no nariz de Deus. Deus, o Senhor precisa se converter, porque o Senhor tem que nos aceitar. E achamos que o declínio é o certo e Deus é intolerante, é preconceituoso com a humanidade. Davi, ele é honesto. Ele começa já trabalhando corretamente o que ele era e o que Deus era. E ele fala, Senhor, pois eu estou fraco, eu não vou aguentar. Se o Senhor agir com justiça comigo, o Senhor vai me arrebentar. E eu já estou fraco, Senhor. Olha quantas vezes ele usa a palavra Senhor, 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 Senhor. 4 vezes. Ele não enrola. Ele já começa dizendo que Deus é justo na sua ira. E ele fala, tem compaixão, tem misericórdia, não me dê aquilo que eu mereço, Deus. Essa é a palavra misericórdia, compaixão. Sinta, Senhor, um pouquinho da minha miséria. O Senhor vai ver que eu mereço a tua ira, a tua fúria. Mas, por favor, tenha misericórdia, não dê para mim o que eu mereço, pois eu estou fraco. Cura-me, Senhor. Davi fala que aquele processo que ele está enfrentando chegou ao ponto de torná-lo doente. O pecado faz isso. Uma vida sem, pode ter, num certo momento, você, eu gerencio isso aqui, eu cuido daqui, vai dar tudo certo. E você vai gerenciando, isso vai te enfraquecendo, vem a angústia, vem o gemido, e agora a exaustão, e o sentimento é que você está doente. Nada funciona no seu corpo mais, sua mente não funciona, seu sentimento, sua razão, sua lucidez. E o que Davi fala aqui, pois estou fraco, cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Sabe, já teve isso? Essa dor nos ossos. Parece que geralmente pessoas que têm, quando tem crise do pânico, que essa exaustão aqui, que acaba não tendo controle de si próprio, parece que é os ossos que doem. Só que os ossos não têm nervos, não tem. Como que os ossos doem? Mas essa é a sensação. Parece que está machucando lá dentro. Ele fala, meu coração está muito angustiado. Senhor, quando me virá restaurar? A ideia que Davi está falando, eu sinto o Senhor tão longe de mim, é isso que eu sinto, por causa de mim. Eu reconheço, Deus, eu me afastei. Sou eu o culpado. E a sensação que eu tenho é que o Senhor está longe. Quando o Senhor virá me restaurar? Até quando, Deus? Novamente Davi usa aquela expressão, até quando o Senhor ficará longe de mim? Então, esse clamor por restauração, Davi se sente um vaso quebrado. Um vaso estilhaçado. E quando ele compara o estado que ele estava vivendo com aqueles momentos que ele esteve diante de Deus, dançando, tendo vitórias, aí fica pior ainda. Versículo 4. Esse texto aqui, principalmente o versículo 5, é um versículo complicado. Mas Davi vai falar para nós aqui, por que ele está pedindo socorro para Deus? Ele está doente, os ossos doem, o coração é como se ele estivesse numa profunda depressão, crise de pânico, tudo junto. Ele não vai usar esses termos, mas são aquilo que... Então, talvez a gente podia recomendar para Davi um terapêutico, remédios, para ele sair dessa exaustão, um energético. Mas Davi, se você desse, ele fala, não é isso que eu preciso. Não é isso que eu preciso. Meu problema é outro. Eu não quero anestésico, eu não quero placebo.
Talvez até vai dar um up por alguns momentos, mas o problema vai voltar de novo. Então, Davi, ele começa no versículo 4. Primeiro, no versículo 3, ele falou assim, o que ele fala lá? Senhor, quando virás me restaurar? A sensação de que Deus está longe dele. No versículo 4, ele fala volta-te, Senhor. Por quê? Porque no versículo 3 ele fala, quando virás me restaurar? Parece que o Senhor está longe. No versículo 4 fala que a sensação é pior ainda. Parece que Deus, além de longe, está com as costas viradas para Davi e se distanciando mais ainda. Ele pede, Senhor, volta-se. Porque a impressão que Davi tem é que Deus está indo longe e está deixando ele sozinho. E ele fala, volta-te, Senhor, e livra-me. Tira-me desse buraco. É só o Senhor que pode fazer isso. Não há mais nada. O problema meu é com o Senhor, não é com o meu corpo, não é com a minha mente, não é com o meu amor próprio, não é com a minha autoestima. O meu problema é com o Senhor. Eu fui rebelde. Eu estou debaixo da ira do Senhor. Independente se Davi tivesse feito qualquer coisa terrível, ele ia confessar dessa mesma forma. Ele não está fazendo isso simplesmente por causa do que aconteceu da rebelião de Absalão e do pecado que ele teve. Não, ele não está falando isso. Ele está falando por causa da sua natureza. É uma pessoa que olhou a sua situação como um homem, como um pecador, e se derrama diante de Deus, e sabe que a vida dele terminará em ruína. Ele tem um sentimento escatológico, e isso é a última coisa que a gente quer pensar. Todos nós queremos nos divertir com as coisas que são disponíveis, nos apegar a algumas coisas, para esquecer que um dia teremos que encontrar com Deus. Davi não. Ele teve uma sensação escatológica. E ele já estava experimentando isso. Então ele fala, volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor. Percebe aqui? Que ele não fala para Deus salvar ele, para ele se dar bem, melhorar a sua vida, ter paz interior, restaurar o reino. Não, ele pede para Deus salvar ele por causa do amor de Deus, por causa da bondade de Deus. Isto é, o que vão se pensar? O que vão pensar a respeito de Deus? Davi está colocando em primeiro lugar que a glória de Deus, a fama de Deus é que importa. Porque Deus talvez perguntaria para Davi, e Deus faz isso várias vezes na Bíblia. Quando alguém clama a ele, Deus me liberta, tal. Deus fala, tá bom, vem aqui, vamos conversar. Por que você quer que eu te liberte? Deus me dá um emprego bom. Ok, vamos ver aqui. Por que você quer que eu dê um emprego bom para você? Vamos, negocia. Deus luta conosco. E algumas vezes, Deus, eu quero uma Ferrari. Tá bom, vem aqui. Por que você quer uma Ferrari? Ah, o senhor não sabe brincar, né? Tchau. Porque Deus quer que a gente pense. Por que a gente quer? Por que a gente quer saúde? Por que a gente quer saúde para os filhos? Por que a gente quer um bom emprego? Por quê? Por isso que Tiago fala, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para nos satisfazer com os nossos deleites. Isto é, não é por causa do amor, da glória, da fama de Deus. Não estamos interessados em receber algo e que isso possa ser usado para nos edificar, nos tornar mais parecido com Cristo e que Deus, o amor de Deus, a sua graça, a sua bondade seja conhecida, seja glorificada diante das pessoas. Nós estamos pensando em nós. E a coisa é tão saliente nesse sentido, é tão forte, que igrejas ou empresas com o nome de igrejas têm feito isso, têm ganhado muito dinheiro, porque é isso que as pessoas querem. Não, o homem, o ser humano, não está preocupado em ter, obter, resolver o seu problema para que Deus seja glorificado. É a última coisa que eu penso. E Davi, então, ele sabia que Deus ia fazer essa pergunta. Por que você quer que eu te livre? Por que você quer que eu me volte para você? Por que você quer que eu te cure? E ele fala, salva-me por causa do teu amor. É isso que importa. E aí vem o versículo 5 e a gente fica
estranhando um pouco. Davi fala, o pois é mais uma razão, por causa do amor de Deus. O resde, a palavra de amor incondicional, é o amor contratual. Davi está falando, o Senhor fez um contrato comigo. E esse amor é que vai ser proclamado para todas as nações, que o Senhor tem um amor incondicional, o Senhor faz aliança com aqueles que o temem. É isso que Davi está falando que importa. E por isso, no versículo 5, ele fala o pois, tem uma ligação com aquilo que é mais uma justificativa que Davi está expressando. Olha, por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará na sepultura? Se nós isolarmos esse versículo, nós ficaremos, em primeiro lugar, pensando, puxa, né, Nelson, que doutrina que Davi está falando se isolarmos esse versículo? Fala o nome. O nihilismo. Se isolarmos esse versículo, Davi está falando para nós, morreu? Acabou. É o nihilismo. A teoria de que nós nascemos, não viemos de nada, não fomos gerados com alma, corpo e espírito, que só existe é o corpo e a parte imaterial, que é a inteligência, e morreu, acabou tudo. Tem um grupo religioso chamado Testemunho de Javali, que eles falam a respeito disso, morreu, acabou. E aí existe uma sementinha na memória de Deus daqueles que o amaram e que o serviram. Então, um dia Deus vai se lembrar e vai, pum, de repente acontece, você surge novamente. Mas não existe uma existência eterna. A Bíblia ela fala que não. O homem, ele é parte material e imaterial. A partir do momento da concepção, a alma e o corpo é criado e dura por toda a eternidade. Vai chegar um momento que nós vamos perder a parte material e vamos aguardar novamente um corpo ser ressuscitado. Para aqueles que são salvos, receberão um corpo incorruptível, em santidade. Aqueles que não são salvos, num determinado momento, num outro estágio, receberão um corpo incorruptível, mas em perdição, para sofrer eternamente. O homem, ele é um ser holístico. Ele não existe só com a parte imaterial, ou só com a parte material. Ele vai sempre existir. Ou em bênção eterna, em felicidade eterna com Deus, ou em condenação eterna e sofrimento eterno. Mas quando a gente olha esse texto aqui, parece que Davi está negando isso. Parece que Davi está falando que morreu, acabou. Ele fala, olha o que ele fala aqui. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Primeira coisa, a Bíblia, ela se revela progressivamente. Então, ela está revelando as noções que nós temos no Novo Testamento, que Deus enviaria o Messias, que seria Deus, que morreria por nós, e a redenção seria pela graça, mediante a fé. Então, tudo isso aí vai sendo revelado, foi revelado progressivamente. O Antigo Testamento tinha profecias, tinha pérolas para nós, mas as próprias pessoas não entendiam, não conseguiam compreender. O próprio Jó lançou uma pérola, ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Ele está falando, o meu Redentor vive agora, mas ele se levantará, ele será ressuscitado. Mas como algo que vive vai ressuscitar? Então, as pessoas tentavam, mas o que é isso que Jó estava falando? Quando agora nós temos toda a Bíblia, toda a revelação, fica fácil nós entendermos o que Jó falou, que ele mesmo não entendia. Tem passagem do Novo Testamento que fala que os profetas do Antigo Testamento profetizavam, Deus usava eles, falavam palavras, Davi foi um deles, e ao falar, eles inquiriram, isto é, questionar, o que quer dizer isso? O próprio profeta não conseguia entender. Mas quando a história, a progressão, a revelação foi acontecendo e foi se completando, então ficou mais fácil. Então, hoje nós temos um privilégio muito maior e, ao mesmo tempo, maior responsabilidade. Então, em primeiro lugar, nós podemos talvez entender Davi por causa disso. Ele está falando, Deus, eu só vou poder glorificar o Senhor enquanto estiver nesse corpo aqui. Mesmo que ele pense na existência após a morte,
Mas para ele falar, o que importa é esse momento, é agora. A morte impede isso. Mas por causa do versículo 4, que Davi fala, salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará na sepultura? Davi está falando, Deus, o Senhor tem um contrato comigo. O Senhor fez aliança comigo. O Senhor tem planos. O Senhor tem decretos que vai usar a minha vida e realizar as tuas obras. Se o Senhor não me livrar agora, o teu amor vai ser mal falado. As pessoas vão desconfiar de que talvez o Senhor promete e não cumpre. Mas Davi não está pensando nele. Deus, não me mata aí não, porque o Senhor prometeu para mim. Ele não está cobrando de Deus, mas ele está pensando. Moisés fez isso. Deus uma vez provou Moisés. Quando o povo estava tão rebelde, Deus falou para Moisés, Moisés, vem aqui, vamos conversar. Não aguento mais esse povo. Eu vou destruir eles e vou fazer um novo povo com a sua família. Olha, que oportunidade, né? Que coisa legal, com a sua família. Né? Então, em vez de chamar povo judeu, seria chamado povo mosaico. O que Moisés fala? Senhor, não faz isso. O Senhor tirou eles no Egito e agora mata eles no deserto. O que as nações vão dizer a respeito do teu nome, da tua bondade, do teu amor? Deus fez um teste com Moisés, porque, num certo sentido, foi uma provocação. Se Moisés realmente estava ali por causa dos seus interesses, ou ele estava ali para servir, engrandecer e se envolver com os planos de Deus. É isso que Davi está falando. Senhor, se eu morrer agora, sem o Senhor cumprir na minha vida, através da minha vida, várias coisas, eu vou para a eternidade, lá eu não posso fazer nada, o Senhor não poderá me usar lá. As tuas alianças, o teu compromisso com a minha pessoa, com a minha vida, é para essa vida aqui. Senhor, não prejudique o teu nome. O que quer dizer isso? É que Davi, apesar de ter pecado várias vezes, graves, e pecadões e pecadinhos, nesses momentos de penitência, de contrição, ele se arrepende, não por causa que passou vergonha, perdeu alguma coisa, ou veio uma certa... Ele não se arrepende por causa disso. Ele se arrepende porque ele feriu o amor que Deus tinha por ele, a graça que Deus tinha com ele. Ele ofendeu a Deus. Davi, em nenhum momento, vai mostrar para nós que o arrependimento dele era por causa do medo das consequências, mas é que ele entristeceu a Deus. Ele foi contra a santidade de um Deus tão amoroso, tão bondoso, tão cuidadoso, que apesar de estar com a ira sobre ele, ainda assim, amorosamente, graciosamente, misericordiosamente, elegeu ele para ser rei. Ele não merecia nada disso, ele não tinha condições de ser isso. Era um adolescente fedido. Mas para ele, Davi já desde o começo demonstrou que o que importa é Deus. Lá na batalha com Golias, ele fala para os irmãos, o quê? Vocês estão envergonhando o nome de Deus, ficando aí tremendo, contra esse cara que é incircunciso. Pode ter 3 metros de altura, mas a atitude de vocês mostra que Deus é fraco. O que realmente importa, quando pedimos alguma coisa para Deus, quando nos arrependemos, é a glória, é a fama de Deus, é a bondade de Deus. Isso Davi demonstrou aqui, e ele vai mostrar qual era a situação que ele estava enfrentando. Ele vai expor diante de Deus a sua exaustão, como que ele estava no fim do poço. Ele fala assim, estou exausto de tanto gemer. Do capítulo anterior, ele falava que ele gemia, e agora ele não aguenta mais, nem gemido mais sai. À noite inundo a cama de tanto chorar. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas talvez você já passou por isso. Exausto de tanto gemer,
à noite inundar a cama de tanto chorar, e de lágrimas encharca a cama, o leito. A tristeza me embaça a vista. Já experimentaram isso? Você não consegue enxergar, a visão fica curta. E não somente a visão física, mas você perdeu tudo aquilo. Parece que a visão fica curta, você não vê esperança, você não consegue ver solução. Parece que agora chegou o fim realmente. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. O seu próprio inimigo, o seu próprio coração e todo aquele bando de pessoas que queriam a morte e que falavam, agora nem Deus pode ajudar mais esse camarada. Então, pessoas que até conheciam Deus, mas ainda afunda mais, sabe, está pisando em cima para morre desgraçado. Não sei se você já passou por isso, mas essa era a exaustão de Davi no fundo do poço. E agora Davi parece que meio estranho. Mas somente alguém que conhece Deus consegue ter essa virada. O cara veio numa situação aqui, dizendo que ele clama a Deus e falando o que importa é o amor de Deus, e ele mostra a realidade do seu afundamento ali no poço, e de repente ele dá uma guinada. Fala, peraí, por que ele veio falando então isso? Mas Davi mostra, essa guinada só é possível quando você é honesto com a realidade, quando você é honesto com aquilo que importa e quando você é honesto com aquilo que você está passando. Então Davi fala, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ele odeia o pecado. Davi salienta, eu não gosto do mal, do pecado que é contra Deus. Pois o Senhor ouviu o meu pranto. Olha, verbo no passado. Será que Deus mandou um recado para ele? Se lembra? Deus, quando o Senhor vai voltar? Deus não vai longe. Não mudou nada. Mas só o fato de Davi ter orado, ele sabe que Deus é fiel, que Deus ouve a oração quando há uma ação correta daquele que o teme. Pois o Senhor ouviu meu pranto, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Perceberam? Deus ouviu o pranto, Deus ouviu a súplica, Deus vai responder. Ele não fala isso porque Deus respondeu. Ele fala isso porque ele renova a sua confiança, mais importante, diante de Deus, de que ele sabe que Deus existe. E que Deus atende o clamor do contrito. Davi não promete fazer sacrifício, Davi não promete voltar a frequentar, Davi não faz promessas. Davi não quer barganhar com Deus. Mas ele acredita que Deus ouve o lamento daquele que é contrito, daquele que se arrepende genuinamente. E Davi faz um alerta. Novamente, parece assim que ele é snob, parece que ele está orgulhoso aqui, mas porque ele foi eleito por Deus, ele foi um chamado, e Absalão tem feito todo aquele declínio, aquela desgraça, aquele mal para Jerusalém, então Davi, de forma graciosa, dá um alerta. O que ele fala? Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, recuem de repente envergonhados. Davi está dando um aviso. Pessoal, mudem, se arrependem, voltem sem envergonhados daquilo que vocês fizeram, enquanto há tempo, porque tanto eu como vocês estamos debaixo da ira de Deus. Vamos entrar na linha, entrem na linha, acertem o passo, porque Deus vai trabalhar com vocês. Então aqui não é uma ameaça de um cara orgulhoso, todo poderoso e tal, que está querendo fazer uma falsa ameaça. Não, ele está de forma graciosa dando um alerta antecipado. Pessoal, te cuide. Se Davi fosse mau, sabe o que ele fazia? Ele não falaria isso, ficaria quieto. Por que nós pregamos o Evangelho? Contra pessoas que fazem mal, pessoas maldosas, pessoas que destroem outras pessoas. Por que a gente prega? Primeiro, para a glória de Deus, e segunda, para que a pessoa seja salva.
que no dia da ruína, no dia da vingança de Deus, essa pessoa não seja destruída, mesmo que seja nosso inimigo. É isso que Davi está querendo aqui, ele está dando esse alerta. Recuem de repente, mudem o caminho de vocês, mude o comportamento. E envergonhados, façam como eu fiz. Eu me humilhei diante de Deus, e eu creio que Ele me perdoou, eu sinto isso na minha pele. Davi estava dentro do poço ainda. Então aqui, ele não está falando de um cara, né? Imagine se a gente tivesse o poder de eliminar todos os nossos inimigos. Alguém pisa no nosso calo, a gente... Só que legal. Deus não quer isso. Deus quer que nós que fomos alcançados, fomos reconciliados com Deus, nós exerçamos o ministério de reconciliação, não das pessoas conosco. Pode ser que essas pessoas nunca vão se reconciliar conosco, mas principalmente para que as pessoas se reconciliem com Deus. Isso é o que importa. Jesus passou coisas semelhantes, igual a Davi. Ele sofreu e suou e teve lágrimas de sangue, uma exaustão no fim do poço, porque ele sabia que em poucos momentos ele ia enfrentar a morte nas mãos dos seus inimigos. Aqueles que foram chamados e tinham todo o conhecimento para aceitá-lo, reconhecê-lo e levar as multidões a crer em Jesus. Essas pessoas que vão procurar matá-lo, que tinham se apoderado do reino de Deus e rejeitaram o rei. Jesus é encaminhado até a cruz. E lá na cruz, sabendo que aquela obra que ele estava fazendo frutificaria na salvação de muitas pessoas, ele ainda ora por seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele deu uma palavra de salvação para um dos bandidos que estavam com ele na cruz. E ele grita, ele sofre como Davi, e aqui numa intensidade muito maior, porque ele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Davi foi até Deus, pediu a cura, pediu socorro, pediu livramento, por causa do nome de Deus. Jesus suportou toda a exaustão, para que nós não precisássemos ser condenados eternamente. Para que a gente pudesse ser liberto deste mundo e sermos restaurados definitivamente com Deus. Hoje nós vimos que como tratar a exaustão no fim do poço. Nós vimos que, primeiro, clamar a Deus por restauração. Está no fundo do poço? Clame a Deus, mas não barganhe. Seja honesto com você. Entenda a nossa situação diante de Deus. Nós não merecemos. Por isso, nós temos que pedir compaixão de Deus. Não são as outras pessoas que são culpadas. Nós devemos condenar as outras pessoas diante de Deus. Sou eu, Deus. Então, por favor, tenha compaixão. Eu não mereço. Entender o que realmente importa. Por que eu estou pedindo? Por que eu estou pedindo? Deus quer saber. Deus não atende assim. Tá aqui, ok, já vai. Não, Deus, vem aqui, vamos conversar. Por que você quer isso que você está pedindo? Entender a realidade da exaustão. Algumas vezes a gente nega. Não, eu estou bem, não tem problema não. Não, estou tranquilo, fique em paz. E nós vivemos numa tal sociedade que parece que a gente tem medo de expor que a gente está mal. Porque as pessoas não estão entendendo. Elas não reagem de forma correta. Reagem como os amigos de Jó. Nos condenam, nos criticam. Então, a gente prefere sofrer sozinho. Como seria bom se todos nós da igreja entendêssemos o que é sofrimento e agíssemos de forma correta? Hoje a gente tem medo. Como é que você está? Estou bem, tranquilo, beleza. Mas lá no fundo a gente tem que sofrer muitas vezes sozinho a extensão das dificuldades. Em quarto lugar, a exaustão ela é tratada quando nós confiamos na suficiência da autoajuda. Se tem um livro, tipo de livro, de literatura, que mais é vendida nas livrarias de qualquer aeroporto, qualquer lugar,
qualquer país são livros de autoajuda, com U. É 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. É um americano lá no interior dos Estados Unidos, escreve um livro que é 10 passos para você escapar disso, ou você ser isso. O cara não te conhece, como 10 passos? 10 passos para ele ficar rico. E nós, os bobões, vamos comprar, vamos ler, gastar um tempo, e depois ficamos frustrados, porque não tem nenhuma coisa a ver conosco. E, de repente, tentamos, não deu certo, a culpa é minha. Somente a suficiência da autoajuda, ajuda que vem do alto, pode nos ajudar, pode nos libertar, pode nos restaurar. E está em Isaías, mas Mateus fala a respeito de Jesus, isso daí. Mateus cita Isaías a respeito da pessoa, do ministério dele. Ele fala assim, Mateus fala, Jesus, o Messias, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo mundo. O que isso significa? O texto lá em Isaías, essa versão aqui é um pouco diferente, mas o texto de Isaías fala que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Cana, tanto que Isaías colocou, é tipo uma cana de milho, uma espiga de milho ou de trigo, né? O vento bate e quebra. Ela já não consegue receber os nutrientes, e esses nutrientes ir para o fruto. Então, é uma cana que está ali, é uma plantinha que está ali, ela está ainda sugando nutrientes do solo, está tirando de outras canas, e não vai frutificar, não tem jeito. Então, normalmente, o agricultor ele estava andando assim, quando ele via uma dessas canas quebrada, isto era, está lá, mas ela está curvada, e houve uma quebra aqui, o que o agricultor fazia? Ele pegava, arrancava e jogava no chão para servir de esterco, de adubo. É isso que acontece na vida do ser humano. É isso que a sociedade muitas vezes faz conosco. Quando alguém se quebra, está quebrado, está no fundo do poço, é melhor arrancar e servir de adubo. Só que o texto fala que Jesus não esmagará a cana quebrada. E tinha alguns agricultores que, na questão da esperança, sabe o que eles faziam? Pegava uma cana, né, um pé de milho, vamos usar aqui a questão do milho, uma cana de milho, envergava ela mais para perto dessa outra cana, encostava lado a lado, erguia essa cana e pegava um pedacinho de pano, uma cordinha ou a própria palha e grudava e amarrava junto, na esperança de que agora a cana endireitada pudesse ainda receber os nutrientes e continuar a frutificar, mesmo que seja um frutinho, né, não tão forte, mas frutificasse. E esse agricultor, então, no final, quando ia fazer a colheita, via essas duas canas bem juntinhas, ele ia, meu trabalho valeu. Valeu. A minha esperança valeu. E aqui o texto está falando que Jesus, que tem todo o poder para... Essa cana foi fraca, ela não aguentou o vento, esmagar. Mas ele não. Ele endireita, encosta alguém do lado, amarra essas duas pessoas, vai ser um peso, a outra cana vai ter que aguentar, a cana vai querer sempre abaixar, vai colocar pessoas. Uma cana mais forte vai ter que ficar ali grudadinha, com o cheirinho da outra, com a tendência da outra de apodrecer. Mas até que a outra vai frutificar. Isso é vida de igreja. Isso deveria ser uma vida normal de igreja. Acho que vocês entenderam a ilustração. E nem apagará a chama que já está fraca. Se usava lamparina. Então, tinha o fogo, iluminava a casa, mas de repente vem um vento, apaga. E o que acontece depois? Vocês já tiveram lamparina?
com a vela, vem o fogo, vem o vento, apaga, e o que acontece posteriormente? Fica ali aquela brasinha pequena, gerando fumaça, incomodando. O certo é pegar, arrancar aquele pavio e jogar fora. Mas a ideia aqui é que Deus vem e assopra com o seu sopro, até que aquela fumacinha, que não tem mais brasa, se torne em brasa, e de repente o fogo acenda e ilumina novamente a casa. A ideia é que Deus é o Deus da restauração. É um Deus que restaura, que ergue, e que faz com que a gente seja luz e que a gente frutifique. Mas por causa do quê? Para sermos famosos? Não. Por fim, Ele fará que a justiça seja vitoriosa. A justiça dele seja implantada. E seu nome será a esperança de todo mundo. Então, quando as pessoas veem que alguém que foi quebrado, que alguém se apagou, foi restaurado, opa, tem uma esperança. Como você conseguiu? Em Deus. Não, eu fui forte, eu fui perseverante. Não, foi Deus. Foi a graça, foi a bondade, foi a misericórdia. A única coisa que eu tive que fazer, eu tive que reconhecer, ser honesto com a minha realidade. Eu me humilhei, eu clamei, e Deus foi suficiente. Eu não busquei em vários caminhos, e em Deus deu certo. Enquanto estivermos buscando ou negando o nosso estado, Deus não responde. Algumas marcas infalíveis do contrito quando se volta para Deus. Você tem um vaso aqui. Acho que uma vez eu publiquei isso. Aqui no Japão se tem esse costume. Quando o vaso se quebra, eles não jogam fora. Eles restauram e aonde tem as quebraduras, eles colocam ouro para esse vaso ficar forte. A ideia deles é que todo vaso tem uma história. Se quebrou, restaura, porque ele tem uma história. A ideia de não esmagar a cana quebrada, não apagar o pavio que fumega. Não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas essa ideia reflete muito bem que as nossas quebraduras, Deus não apaga essas marcas. Ele deixa com que essas marcas fiquem e agora sejam marcas ricas que refletem a justiça, a graça e a bondade de Deus sobre a nossa vida. Algumas vezes a gente quer jogar tudo fora. Não devemos nos orgulhar muitas vezes. Mas o fato da graça estar ali é que nós temos uma história com Deus e fomos restaurados por Deus. Então, quais os passos para o contrito, que se volta para Deus? Primeiro, é o que nós já vimos durante esse texto. Tristeza. Tristeza por nós somos pecadores e estarmos debaixo da ira de Deus. Humilhação, chegar diante de Deus em humilhação. É Ele o grande Deus e nós somos os rebeldes. Confissão, confessar. A ideia de confessar não é somente falar. A palavra confessar significa, Deus, eu concordo. É isso mesmo. Confessar pecado não é simplesmente falar para Deus o que você fez, mas é falar o que você fez e que aquilo que você fez, aquilo que eu fiz, é pecado. Não é um esquecimento, ou quando a gente joga futebol, né, Silvia? A gente joga futebol, bate em todo mundo, quebra a cabeça, depois no final, desculpe alguma coisa aí. Não é isso. É dar nome aos bois e dizer que aqueles bois são pecado, são coisa feia, totalmente contrária à santidade de Deus. E com isso demonstrar que a gente tem ódio pelo pecado. A gente não aceita, nem na nossa vida, nem na vida de outras pessoas. E mudar o comportamento. Algumas vezes a pessoa fica triste, ela se humilha, ela confessa, ela demonstra ódio pelo pecado, mas não muda. Então, por isso que é estranho. Volta ao lamaçal e confiar no Senhor. Porque algumas vezes a gente vai fazer todo esse processo e não cai uma jaca do céu e lá dentro tem um bilhete. Legal, você foi perdoado. Você não vai ter um aviso. Você vai ter que confiar na palavra de Deus, que se nós confessarmos nosso pecado, Ele nos perdoará de toda justiça. Confie. Aí alguém vai falar, não, você tem que se apropriar. Não sei se apropriar, nada, mas confie. Creia. Tenha certeza. Por quê? A garantia está
no que Deus fez com Jesus. Ele moeu o seu Filho para nos dar a palavra de que, se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele enviou o seu Filho para que o mundo não fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo. É Deus que está falando. A minha rebelião é não acreditar nisso. Então eu tenho que esmurrar, renegar a minha lógica, o meu pensamento, o meu sentimento e depositar a confiança. Deus falou que me perdoou porque eu fiz isso, porque eu creio, então confie. O problema é de Deus. Só para nós terminarmos aqui. O arrependimento é o único caminho para passar do choro para a alegria. Não tem outro atalho, não tem remédio, não tem terapia, não tem nada. O arrependimento é o único caminho para passar do choro para a alegria. Muitas pessoas estão desesperadas em busca de alegria. E não chegam e querem alegria. E clamam por alegria, exigem que Deus dê alegria para elas, mas não querem passar pela tristeza, pela humilhação, pelo choro, pelo arrependimento. O perdão de Deus é como um bálsamo sobre uma ferida, traz alívio e cura. Por isso que, em alguns momentos, a gente não vai sentir, mas a gente vai perceber que está sendo curado. A gente está saindo do fundo do poço, os ossos param de doer, o nosso espírito é restaurado. Eu não sei se essa frase está certa, que eu fiz aqui. Eu acho que talvez até o plural aqui está errado, não sei, depois vocês me corrigem. O verdadeiro arrependimento não produz arrependimento por se arrepender. Está certo isso? Hã? Não, o verdadeiro arrependimento não produz arrependimento. Sabe quando de repente você se arrepende? Então se arrepende, se humilha, se entristece lá tal, e acerta tudo, mas depois não teve. Eu não devia ter me arrependido, não. Poxa, algumas vezes acontece no relacionamento com outras pessoas. E você mudou o seu caminho, você se entristeceu, se humilhou diante de pessoas, e depois você fala, poxa, que besteira, eu não devia ter me arrependido. Mas o verdadeiro arrependimento com Deus, ele não se arrepende por ter se arrependido. Porque é vantagem. É algo fantástico. Algumas vezes a gente pode se arrepender por ter arrependido. Mas quando nos arrependemos verdadeiramente diante de Deus, não tem volta. É muito bom. No começo, talvez até ficamos um tempo meio abalados. Talvez Davi ficou no fundo do poço por mais um tempo, anestesiado. Os olhos ainda estavam inchados por um certo tempo. Mas ele foi percebendo que a energia veio de... Deus não dá um pá! Mas, de repente, ele parou de chorar. O seu leito começou a secar. Ele não estava mais encharcado. Os olhos começaram a enxergar, começaram a raciocinar direito. E ele foi sendo curado, gradativamente. E ele experimentou a alegria do arrependimento. Não há atalho. Amém?